Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje eu vou te mostrar o corte e a costura desse modelo de blusa. Mas antes eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, hein? Então se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma aula. Esse molde eu ensinei na aula anterior. Se você ainda não assistiu a aula da modelagem, eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição para você assistir depois. E para esse modelo eu vou usar 1 metro de crepe mousson, tá? Esse tecido ele tem um caimento bem leve e é um ótimo tecido para esse modelo. Vou começar aqui dobrando meu tecido no sentido da orelha, tá? Eu cortei a orelha porque ela estava enrugando e vou medir para que eu tenha certeza que a dobra tá certinha no fio. Vou posicionar o molde da frente e vou deixar ali mais ou menos 1 centímetro de margem, tá? Para eu fazer uma costurinha que vai dar um detalhe, você vai entender. Vou cortar esse tecido, deixando 1 centímetro de margem de costura em toda a volta, tá? Com exceção ali da barra, que eu deixei 1,5 centímetro para poder fazer a bainha. Corto ali as pences, né? Na verdade, eu marco as pences. Agora eu tô marcando o comprimento. Agora o ombro e o decote, tá? Tudo 1 centímetro. E agora eu vou marcar pro outro lado aí, ó, o comprimento da pence, tá? Marcando com alfinete. Você pode fazer isso também com o lápis. A mesma coisa nas costas, dobrei o tecido no sentido da orelha e vou medir e posicionar agora aí bem certinho na dobra, porque nas costas não tem nenhum detalhe, é espelhado normal, tá? Posiciono o molde, com exceção da barra que eu vou deixar 1,5 centímetro. No restante eu corto tudo deixando 1 centímetro de margem de costura. Prontinho, já tenho o molde da frente e das costas cortado. O próximo passo é cortar as tiras de viés que vão fazer o acabamento da cava. Bom, eu preciso que o meu tecido esteja com um ângulo de 90 graus para eu poder dobrá-lo e deixar com um ângulo de 45. Vou cortar e depois, com a ajuda da minha própria régua, que tem 4 centímetros de largura, eu vou marcar essas tiras e cortar, ou seja, as tiras vão ficar com uma largura de 4 centímetros. Para o decote eu vou fazer o acabamento com revel. Então eu vou começar aqui cortando o revel das costas. Para isso eu vou precisar pegar o meu molde ou então a peça já cortada, tá? Para eu poder copiar ali só a parte de cima, só a parte mesmo do decote. O meu tecido precisa estar no fio também, tá? Então eu dobro, coloco ali dobra com dobra e copio só o decote. Aí eu vou colocar uma largura de 6 centímetros, 6 a 5 centímetros. Eu vou contornando para que esse detalhe fique com a medida bem certinha, tá? Marco aí o meio e já tenho aqui o meu revel das costas. A mesma coisa eu vou fazer na frente. Observe que eu tô pegando a ponta do tecido e tirando ali a orelha para poder dobrar bem certinho, tá bom? Então eu coloco aí bem certinho, desconsiderando aquele 1 centímetro da frente, porque o revel não vai precisar daquele detalhe. Copio aí só o V e agora eu vou vir marcando de 5 a 6 centímetros a largura desse revel. E agora eu corto e eu vou ter a cópia só do desenho do decote, desse jeito aqui. Feito isso, tenho todas as peças já cortadas. Vou começar costurando o meio frente e fechando as pences, tá? As pences que tem o comprimento ali marcado com alfinete, ó. Então, na largura eu tenho os piques que eu dei na hora do corte e o comprimento tá marcado com alfinete. Vou costurar o meu meio frente com um pezinho de máquina ali, ó, 1 centímetro, tá? E essa costura vai ser um detalhe importante pro detalhe do botão, ok? Agora eu tô costurando a pence, vou costurar as 2 pences, tá? Desse jeito. Um processo muito importante depois é passar essas costuras. Agora eu já vou passar aqui o acabamento no meu revel, acabamento com ponto zigue-zague, tá? Nesse momento você tem que ter cuidado para não puxar muito tecido, para não criar ondinhas. Vou fazer esse processo também nas costas. Vou passar tudo com ferro para deixar essas costuras bem sentadas, olha só. Já tá passado aqui, o ferro ele é fundamental para dar um bom acabamento na roupa, ok? Então tenho aqui as pences e o meio frente já costurado.
Agora eu vou costurar o meu revel da frente, ó, posicionando pelo lado direito, porque ele vai virar. Coloco direitinho e agora eu vou passar uma costura aí de 1 centímetro, tá? Uma costura simples, normal. Feita a costura, agora eu vou dar um pique bem aqui no encontro, tá? Bem no Vzinho. Ó, um pique para poder abrir, para quando eu virar esse revel, esse detalhe ficar perfeito. Ó, eu vou virar para você ver a diferença. Na verdade, se você não fizer esse pique, você não vai conseguir virar esse revel e deixar desse jeitinho aí perfeitinho. Aqui nas costas, devido à curva, né, do decote das costas, eu vou dar os piques desse jeito ao longo de toda a costura, tá? Para eu poder virar essa pecinha e ficar bem sentada. Lembrando que eu vou abrir essas costuras no ferro para ficar bem aberta, bem esticadinha, bem sentada, tá? Agora aqui no decote da frente, eu vou passar uma costura de pés-ponto, segurando a costura, a margem de costura pro lado do revel, tá? E isso eu vou fazer também nas costas. Esse detalhe de pés-ponto faz toda a diferença. Essa costura vai segurar o revel para ela não ficar aparecendo para frente, ok? Desse jeito aqui, ó. Então é uma costura que não vai aparecer, mas ela é super importante pro acabamento da roupa. E ficou desse jeito, ó. A costura vai ficar tudo pro lado de dentro. Do lado de fora vai ficar assim, tá? Sem costura aparente. A mesma coisa vai acontecer aqui nas costas, ó. Fiz a costura de pés-ponto e o lado do direito ficou assim. Agora chegou o momento de franzir o ombro, tá? Eu passei aí 2 costuras, ó, uma em cima e uma embaixo no ombro. E agora eu vou puxar as linhas que são da bobina. E vou franzir esse ombro para poder encaixar no ombro das costas, tá? Então a medida que eu preciso franzir é a mesma medida do ombro das costas. Fiz aí de um lado, ó, fiz do outro. E é importante fazer 2 costuras porque na hora de costurar facilita bastante, tá? Agora eu vou encaixar o ombro da frente com o ombro das costas. E o detalhe aqui é que você vai pegar o revel das costas e vai abraçar o ombro, ó, tá? Fazendo com que esse revel ele passe por cima do ombro do revel da frente também. Isso vai fazer com que fique um acabamento todo embutido, ó. Agora eu vou passar a costura, ó, vai ficar desse jeito o acabamento. Veja que o ombro das costas abraçou, aí eu passei a costura simples, reta e passei o zigue-zague e depois passei no ferro, tá? É bem simples. O próximo passo é costurar o viés, que é o acabamento da cava, tá? Então eu vou colocar aí a tira, deixando o direito da blusa com o direito do revel, tá bom? Vou costurando, deixando aí 1 centímetro de margem, ou um pezinho de máquina, né? Vai costurando, esticando levemente o viés, tá bom? E ele vai encaixar certinho. Vou passar, tá? Abrindo o ferro e vou dobrar dessa forma, tá? Para que ele não fique aparente pro lado do direito. Ele vai ficar todinho escondido pelo lado do avesso. Aqui nessa curva da cava, eu também vou fazer os piques, tá? Porque vai deixar a peça com essa dobra mais bonita, tá? Com esses piques aí, ok? Aonde tiver dobra que você precise desvirar, é importante fazer esses piques, ok? Agora eu vou costurar o revel fazendo a dobra em toda a extensão da cava, desse jeito que você tá vendo. Se você quiser fazer com acabamento de viés, que vai aparecer também pelo lado do direito, não tem problema, tá? Se você quiser colocar também aí revel na cava, também não tem problema, fica bonito também. E o resultado ficou esse, ó. A costura apareceu pro lado do direito, mas o revel não, ok? Então é desse jeito. Agora eu vou unir laterais, alfinetar tudo certinho, ó. E vou costurar, costura simples, um pé de máquina, depois passar o acabamento no ponto do zigue-zague,
ok? Se você tiver overlock, vai usar overlock. E vou fazer a bainha, que pode ser dobrada 2 vezes ou então dobrada uma vez, tá? Aí passa o acabamento também de zigue-zague ou de overlock. Prontinho, já tenho aqui a lateral costurada, tá? A costura simples, como eu falei. A bainha eu fiz dobrando apenas uma vez, passei no zigue-zague, virei. Você pode fazer com overlock, tá? E o ombro, ó. E o detalhe que vai dar todo um charme, que são os botões, tá? Eu usei o botão comum, porém eu encapei esses botões. Se você não sabe como encapar, deixa aqui nos comentários que você quer aprender. Coloca aqui, eu quero aprender a encapar botão, que aí eu vou fazer uma aula exclusiva te ensinando, ok? E a blusa tá pronta. Veja agora aí o resultado dela no corpo. Vale lembrar que para desenvolver qualquer modelo é muito importante você ter a sua base pronta. Seja ela de blusa, de calça, de saia, de manga. E foi para isso que eu desenvolvi a apostila de modelagem Minhas Bases. Esse material super didático vai ajudar você a construir os seus moldes bases. E a partir dele, você vai desenvolver lindos modelos como essa blusa. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse material para você adquirir. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrita. Deixe o seu like e o seu comentário. Um beijo e até a próxima!